porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu convido os irmãos, juntamente comigo, a abrir vossas Bíblias no Salmos número 91, verso de número 7, Salmos 91, verso 7, aleluias. Desde já quero agradecer a Deus por mais essa muito rica oportunidade que Ele concede de poder estar ministrando a Tua santa e gloriosa palavra. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor José. Deus abençoe, amigo a longas datas. Deus abençoe a vida da pastora, cada um dos obreiros, que Deus abençoe, a cada irmão, a cada jovem, a cada criança. Louvo a Deus pela vida do meu filho, Riano, que Deus abençoe. Amém? Todos acharam? Amém. Salmos 91, verso 7. Aleluias, glória a Deus. Diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Repita mais uma vez comigo, todo mundo junto. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Podeis sentar glorificando o Senhor. Amém? O Senhor me deu um tema para essa mensagem, e o tema diz assim: compromisso que nos protege. Nós temos um compromisso a qual nos protege. Glória a Deus. Quando nós olhamos o livro dos Salmos, este livro, o seu título, a sua tradução no hebraico quer dizer livro dos cânticos ou dos louvores. Quando nós trazemos para o português, ele é derivado da palavra grega psalmos, que significa cânticos piedosos. Mas um fato interessante é que esses louvores, eles expressam externa gratidão e confiança a Deus. Eles mostram a adoração da alma ao Eterno e total confiança por todos os salmistas a qual fizeram. Davi, os filhos de Corá, Asaf, Salomão, eles expressam através desses louvores uma adoração verdadeira. E em meio a essas adorações, nós vemos que em todo o tempo eles exaltam ao Eterno, porque mesmo passando por momentos difíceis, eles salmodiavam, trazendo a sua confiança inabalável no Eterno. Porque a vida de um cristão, a vida de um adorador, ela não é fácil. O inimigo de nossas almas, ele sempre tenta nos parar, ele sempre tenta nos oprimir, ele sempre tenta tirar o brilho do Espírito Santo de Deus que há em nossas vidas. Mas um fato interessante é que o verdadeiro adorador, ele cresce em meio às lutas, ele cresce em meio à prova, ele cresce em meio à dor, ele cresce em meio à angústia, porque o adorador, ele não adora a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus faz, mas ele adora pelo que Deus é. E Deus, ele é poderoso, Deus, ele é glorioso, Deus, ele é santo, Deus, ele é justo, Deus, ele é verdadeiro, é o príncipe da paz, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o único Deus. Uma certeza paira no coração do adorador. Quando Jesus, ele disse que é a hora e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, é porque o Pai, ele sempre sabe que adorador que adora em excelência, ele não cansa, ele não para, ele não cessa, e a todo momento, seja a circunstância que ele estiver passando na sua vida, a sua adoração nunca vai ser cessada. O inimigo nunca vai parar a sua adoração, porque mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, um adorador, ele continua adorando, ele continua glorificando, entendendo que a sua vida já é um projeto de bênção determinado pelo Rei da Glória. E quando nós vemos esse versículo que nós lemos, nós vemos um certo compromisso que o salmista declara.
1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Uma declaração fortíssima, uma extrema confiança. Muitos estudiosos creem que estes salmos foram escritos por Moisés. E quando ele estava em Beloarte, que é lugar de proteção, segurança, fortaleza, e em meio a essa fortaleza ele vê a sua única fortaleza, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E ele entende que se ele serve ao Eterno, e ele está a serviço do Eterno, nada pode impedir a sua vitória, nada pode pará-lo, porque Moisés, ele contemplou coisas inefáveis aos olhos dos homens, mas que só pode ser vivida por um adorador verdadeiro. Porque maravilhas não se explica. Maravilha só pode ser vivenciada por aquele que adora com a alma, aquele que adora em espírito, porque aquele que traz adoração na alma, no coração, e ele entende que o teu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus, numa adoração sincera, e traz a presença a todo instante para a sua vida, e que sem a presença de Deus ele não pode viver, ele não pode. Porque o adorador, ele entende, ele louva em meio às perdas, ele louva em meio ao sofrimento, ele louva em meio à rejeição e ao abandono, ele louva no luto, porque ele entende que o seu louvor traz a presença de Deus para a sua vida. Que não importa o que ele passe, se ele tem a presença de Deus, ele tem tudo. Um fato interessante que nos mostra este verso é um cenário totalmente caótico, um cenário de grande luta, a qual o salmista ele traz aqui a sua visão. Talvez pelo fato de muitos crerem que seja Moisés, eu conjecturo o pensamento, ele olhando o grande exército de Faraó atrás e o mar vermelho à frente, a impossibilidade aos olhos humanos, a morte certa, já estava proposta sobre a vida de cada um deles ali. Só que o fato interessante é que o Deus ao qual nós servimos, ele só vai entrar em nosso favor quando o fato aos nossos olhos for impossível, a impossibilidade realmente estiver enraizada a ótica humana, porque enquanto estiver possível, Deus permite que nós façamos, a glória continua sendo dele, mas ele nos capacita para fazer. Mas quando o cenário diz que é impossível, o leão da tribo de Judá entra em cena, o grande eu sou, ele entra em cena, e ele mostra, não há nada impossível para Deus, não há nada impossível que impeça o nosso Deus trabalhar. É num cenário todo caótico em que nós olhamos e não vemos mais esperança, parece que é o fim, parece que iremos padecer. É nessa hora que o nosso Deus ele entra em ação. Aleluia. E se somos adoradores, trazemos a sua presença adorando, glorificando, aleluia, exaltando o Rei da Glória. Aleluia. Porque aonde a glória de Deus é atraída, aleluia, todo o ambiente muda, aleluia, todo o ambiente é restaurado, o ambiente ele é solidado, aleluia, pela graça e a glória do Eterno. Aleluia. E veja que em meio a essa visão, ele entende, posso ser perseguido, posso ser caluniado, posso ser afligido, posso ser abandonado, até mesmo rejeitado, mas o Senhor permanece fiel. Aleluia.
Eu quero começar essa mensagem trazendo aqui um tópico com 3 elementos da proteção de Deus. E o primeiro elemento é que Deus, Ele nos protege a todo custo. E perceba que a mensagem a qual Ele traz por base nesse texto é que o servo de Deus, ele sempre permanece fiel, ele sempre permanece em adoração, porque o servo de Deus, ele sabe que independente da situação, ele permanece glorificando ao Rei da Glória. Porque o nosso cotidiano, muitas vezes, ele nos oprime, ele nos sufoca, ele nos faz querer desistir e parar. Como foi dito aqui no princípio, a qual o pastor trouxe na abertura do culto, o questionamento de Asaf. Muitas vezes o cristão passa por esse questionamento: mas por que, Senhor, abençoa tanto o ímpio? E nós que te servimos temos que sofrer, e nós que te servimos passamos pela prova. O interessante é que através da presença, Asaf, ele encontra um renovo, ele encontra uma resposta, e essa resposta o Senhor traz para a nossa vida hoje. O que importa é as riquezas do mundo, mas a nossa alma sendo condenada ao inferno. O que vale todo o tesouro da terra e o sofrimento garantido na eternidade. O que importa é a fidelidade a Deus. E essa confiança que Ele traz aqui: tu não serás atingido, é somente para o servo fiel, é somente para o servo de Deus de verdade, é somente para aqueles que entenderam que aconteça o que acontecer, ele está guardado, ele está protegido na presença do Eterno. Aleluia! E que ele não abre mão dessa presença por nada. Aleluia! É tudo que ele tem de mais precioso, é a presença do Eterno em sua vida. Não adianta nós conquistarmos tudo e perdemos a presença. Perceba que o inimigo de nossas almas, ele sempre trata é tentar nos cegar, é tentar iludir os nossos olhos, deslumbrar a nossa visão carnal, porque ele sabe aquilo que é prazeroso à nossa carne, ele entende aquilo que vai nos satisfazer e vai nos tirar a presença. Aleluia! E a palavra, ela é muito clara: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, o chamado foi para todos, a salvação Deus ele determinou para todos, mas nem todos serão salvos, nem todos. Por quê? Porque a graça de Deus, mesmo Deus sendo tão grandioso, soberano, poderoso, o único e verdadeiro Deus, a sua graça é irresistível. É por isso que Ele nos deu livre-arbítrio, porque nós temos esse direito de escolha. E por muitas vezes aquilo que é supérfluo toma o direito daquilo que é eterno, porque nós abrimos mão da eternidade por tão pouco, por tão pouco. Mas quando nós entendemos que a vida, ela só é constituída em Cristo Jesus, aleluia, a eternidade começa a florescer em nossos corações. Aleluia. E quando ela floresce, nós entendemos que nós não somos deste mundo. Aleluia. Somos forasteiros aqui. Ansiamos pelo reino dos céus, ansiamos pela glória, mas só os eleitos eles entendem que a sua morada está na eternidade, porque o eleito ele entende que em meio ao vale que ele passe, ele não abre mão da eternidade, ele não abre mão do Rei da Glória, ele não abre mão da presença de Deus em sua vida, e ele sabe que enquanto a presença de Deus estiver em sua vida, essa prova terá um tempo determinado, e no tempo do Senhor ele cantará o hino da
glorificado através da sua vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós temos que entender que a garantia da vitória, ela vem de Deus. Por muitas vezes nos frustramos, como já foi dito aqui pelo pastor, e depois pelo outro pastor que veio aqui, o tempo muitas vezes frustra, porque queremos nós ser dono do tempo, quando o nosso maior inimigo entendeu que nós não temos tempo. Ele é o dono e ele tem o tempo ao seu favor. Aleluia. Porque ele já está condenado. E ele usa essa arma contra nós. Porque quando recebemos uma promessa de Deus, queremos que o tempo seja a nosso favor, ou o nosso tempo. Verdade. Mas quando não nos comprometemos a fazer um movimento positivo para santificar cada dia mais, para buscar cada dia mais, para estar cada dia mais conforme a vontade e o querer do Eterno, porque Ele é santo e sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Aleluia. Sabe, o Salomão, ele nos trouxe algo interessante. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, que seja boca a tua palavra, porque Ele está no céu e você na terra. Ele já nos demonstra atitudes a qual nós devemos ter de reverência ao Eterno, entendendo que quanto mais nós tivermos reverência e buscarmos a face do Senhor em santidade, mais cheios de Deus nós seremos, e cada dia mais preparados para as lutas, cada dia mais preparados e forjados em batalha, porque o Eterno está do nosso lado, porque o Eterno caminha conosco, porque o Eterno nos enche com teu Espírito Santo. Louvado é o teu nome. Segundo ponto, temos um caráter em Cristo. Aleluia. Esse caráter de Cristo, ele revela os eleitos. Porque assim como há uma palavra poderosa, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tenha uma certeza, o diabo vem, as dores vêm, o luto vem, a prova vem, a perseguição vem, a calúnia vem, as aflições vêm, a tristeza bate. Só que o eleito de Cristo, ele entende o respaldo dessa palavra não está no homem físico, mas no homem interior. Aquele que foi forjado segundo o caráter de Cristo em sua vida, aquele que teve o seu caráter moldado e renovado pela presença do Eterno e pelo poder da palavra de Deus, aquele que entendeu que as coisas velhas foram deixadas para trás e tudo se fez novo. Porque nós vivemos num tempo em que muitos no mundo dizem crer em Deus, mas não querem servir a Deus. O fato interessante de eu crer em Deus é o que me move a servi-lo. É o que me move a querer conhecer cada dia mais o Deus a qual eu creio, a qual eu sirvo. Porque se realmente eu creio em Cristo, eu me preocupo em conhecer o Cristo da história, não só a história de Cristo. A entender aquilo que o mundo muitas vezes diz ter Deus, mas não querem servi-lo, porque eles veem como algo sacrificial. Por quê? Porque o abandono do pecado, o abandono da imoralidade, o abandono de uma vida errônea,
Muitas vezes ao pensamento humano é visto como algo sacrificial. Só que o que um eleito ele entende é que não há sacrifício na vida eterna. O que nós vivemos é vida plena, e se é vida plena não tem sacrifício. Houve um sacrifício, e esse sacrifício foi no madeiro, para a minha, tua vida, por mim, por você. O único sacrifício foi derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos uma certeza essa noite. Hoje nós temos vida, vida em abundância, nós temos uma plenitude de vida. Deus que é, aleluia. O sacrifício de Cristo trouxe esse respaldo, que no verso 1 ele diz: está guardado na sombra do Onipotente. Aleluia. O sacrifício trouxe essa proteção. Essa proteção que nos cobre, que nos guarda. Paulo, em 2 Coríntios 4, 8, 10, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Aleluia. Paulo ele traz algumas certezas de sofrimento, mas em todas essas certezas, Deus é o bálsamo, Deus é o alívio, Deus é o refrigério, Deus é o socorro, Deus é o sustento, Deus é o restaurador, Deus é o resgatador, Deus é o libertador, Deus é quem nos livra do vale da sombra da morte. Deus, Ele é o único que permanece fiel em nossas vidas. É a certeza da vitória. Ele está conosco, Ele nos guarda. Terceiro ponto para finalizar: temos uma aliança com Cristo. E perceba comigo que a condição de tal proteção, ela está lá no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só habita na sombra do esconderijo do Altíssimo quem é de Deus, quem é servo, quem é fiel, quem é eleito. Aleluia. Não tem como eu dizer que eu tenho Deus no meu coração se eu não sigo a tua palavra. Jesus disse: aquele que ama a palavra de teu Pai, verdadeiramente ama, ele é o Pai que enviou, porque a palavra não é dele, mas é do Pai que o enviou. Não tem como eu dizer que eu tenho a Cristo se eu não tenho apreço pela tua palavra, se a tua palavra verdadeiramente não me conduz ao caráter genuíno de Cristo, se a tua palavra não me leva aos pés da cruz, porque quem nos leva até Cristo é a palavra. E João explica quem é a palavra. No início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, Aleluia. e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João descreve, ele é a expressão da palavra. Ele sempre foi o agente da criação. Tudo se torna a existir através dele e por ele são todas as coisas. E quando nós entendemos que de fato nós somos servos, somos eleitos de Cristo, nós estamos guardados por Ele, protegidos por Ele. Mesmo que o mal nos assole, o inimigo não terá o gosto de nos ver derrotados, de nos ver fracassados, de nos ver frustrados, de nos ver desistir, porque o Senhor garante a nossa vitória, o Senhor é a nossa restauração, o Senhor é o nosso socorro. E por mais que o dia mal ele possa ofuscar o brilho dos nossos olhos, o adorador ele traz um brilho maior, que
que é aquele que muitas vezes as pessoas lá fora perguntam para você: você está diferente, você é diferente. É o brilho do Espírito Santo, porque o adorador, mesmo passando por luta, por prova, ele traz a presença adorando, e o seu semblante testifica a união que ele tem com Cristo Jesus. O teu semblante testifica a sua verdadeira identidade, o seu passaporte para a eternidade. O teu semblante mostra que o teu documento, a tua identidade foi mudada a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, e agora você pertence ao Rei da Glória. O Rei da Glória é o teu Senhor. O segundo ponto que ele traz é: direi do Senhor. A palavra Senhor no original é Yahvé, ou seja, o Deus da aliança, o Deus da promessa. Quem fez a promessa foi o Senhor, foi o Eterno. Ele firmou a aliança conosco desde o princípio, desde antes da criação. Ele já tinha arquitetado e preparado o preço do resgate. E essa aliança, a qual foi selada pelo sangue de Cristo para a expiação dos nossos pecados e para nos coroar com a vida eterna. O fato interessante é que o alto preço foi pago, o verdadeiro sacrifício foi feito. Ele se fez maldito para que uma certeza pairasse em nossos corações aqui essa noite: somos abençoados. Somos abençoados porque Ele se fez maldito para que nós nos tornássemos abençoados. Somos abençoados porque nós fomos eleitos pelo Rei da Glória. Somos preciosos porque o Rei da Glória nos escolheu, porque o Rei da Glória nos chamou, porque o Rei da Glória nos libertou, porque o Rei da Glória nos deu vida. E nós não podemos abrir mão dessa vida. Não podemos parar de forma alguma. É o primeiro dia dessa campanha. E uma certeza o Senhor nos deixa: nós, igreja do Deus vivo, estamos guardados pelo Rei da Glória. Nós estamos protegidos pelo Rei da Glória. Só o Senhor sabe a forma que você entrou aqui essa noite. Mas uma coisa é certa: o Espírito Santo, Ele é o teu Consolador, Ele é o teu Libertador, Ele é o teu Remidor, Ele é o teu Consolador, Ele é o teu amigo fiel. Ele não te abandona, Ele não te deixa jamais, e Ele te introduz para a vitória. Erga a tua cabeça, não pare de adorar, não pare de glorificar, porque Cristo Jesus garantiu a sua vitória. Você é mais do que vencedor, porque Cristo Jesus é o teu socorro. Tem uma certeza em nossos corações: o Deus da aliança, Cristo Jesus, Ele é fiel, Ele nos guarda, Ele nos salva, Ele nos protege, Ele protege a nossa família, Ele nos livra. E mesmo quando vemos dias maus, Ele sabe nos levantar, Ele sabe refrigerar a nossa alma, Ele sabe ser o nosso Consolador. E toda vez que um dia mal vir, nós temos que ter a lembrança: houve um sacrifício. Ele não precisava ser perseguido, ele não precisava ser humilhado, ser caluniado, ser afrontado, ser esbofeteado, ele não precisava ter a sua face cuspida, ele não precisava sofrer no madeiro. Ele era santo, ele era perfeito, ele é santo, ele é perfeito. Aleluia. Mas ele fez tudo isso por amor a nós.
E quando Paulo ele traz essa expressão que eu li aqui antes, em 2 Coríntios, ele mostra: se Cristo passou tudo isso, o nosso corpo padece a morte com Cristo, porque nós não iremos padecer. E Paulo revela em Gálatas: eu carrego comigo as marcas de Cristo. E Paulo ele traz esse sentimento não como um sentimento de vergonha, mas como um sentimento de alegria. Cristo sofreu, quem sou eu para não sofrer por amor a Ele? Ele entendeu. Sofrer por Cristo é privilégio. Sofrer por Cristo é honra. Sofrer por Cristo é um prazer. Ele teve o entendimento, porque muitas vezes nós não queremos passar pelas dores da vida. Mas se foi proporcionado por Deus, porque tudo o que acontece ou é amando de Deus ou permissão de Deus, acontecer é porque Ele sabe que nós sairemos vencedores e o nome dEle será glorificado em meio a essa luta. Não pare de adorar, não pare de buscar. Se coloque de pé, igreja. Pastor, fica aqui na frente do altar. Pastor, a senhora pode vir aqui com o pastor? Aleluia. Aleluia. Deus da glória. Deus poderoso. Aleluia. Eu quero pedir para a igreja